Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Você que está sempre aqui, muito obrigado pela sua presença, por você acompanhar o canal. Eu aproveito para pedir para você compartilhar o canal, dar like, se inscrever, convidar pessoas. E tem mais uma dica, hein? Essa dica é importante. Já temos bastante conteúdo no canal Tarefeiros. Então, se você às vezes não consegue achar um assunto específico, se você tem curiosidade, acha que a gente já falou, porque a gente já falou bastante coisas, não só a gente, mas nos evangelhos, não sei o quê. Quando você entrar lá no YouTube, digita lá, canal Tarefeiros e mais o tema que você quer. E rapidamente vai aparecer. Então, se você quer saber sobre obsessor, digita lá, canal Tarefeiros Obsessor, e vai aparecer para você tudo que a gente falou sobre obsessor. Canal Tarefeiros, Maria de Nazaré, vai aparecer os documentários, as palestras que foram faladas sobre Maria de Nazaré e assim por diante, tá bom? Então é muito importante que você faça essas pesquisas, visitem os vídeos antigos. É sempre bom dar uma renovada aí no nosso conhecimento, dar uma atualizada, uma lembrada, não é verdade? Bom, lembrando que a Casa dos Tarefeiros funciona lá na Rua Barão de Penedo, 182, tá? E é muito importante que você dê uma ligadinha lá para saber os horários, os tratamentos, tá? Os telefones sempre aparecem aí no canal, no vídeo, e a gente repete aqui, é o 2605-6865, 2606-6220, tá bom? Dá uma ligadinha lá e as meninas vão informar você direitinho quais os procedimentos e os tratamentos que a casa oferece. Bom, dados os recadinhos, que você possa ficar e se permitir entrar em momentos de paz, de conexão com o plano espiritual. E nós vamos aproveitando também para convidar os amigos da luz, ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora e ao Doutor Antônio, que eles possam vir em nome de Deus e do bem maior, fazendo esse circuito iluminado, ampliando as consciências, para que esses momentos sejam salutares e de conscientização. É nesses momentos de paz e sob a proteção do alto que nós damos início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho de roubo. Você já foi roubado? Já furtado, na verdade, né? Alguns, né, roubo também caracteriza. Mas você já foi furtado energeticamente, né? Fisicamente já aconteceu com algumas pessoas. O mundo tá assim, acontece vários momentos, né, de desequilíbrio na humanidade. Bom, mas hoje vamos falar de roubo e furto de energia. Você já foi roubado energeticamente? Com que você andou andando? Lembra que sua mãe falava assim: olha, cuidado com quem você anda, cuidado com as suas companhias, você não é todo mundo, né? Tem muito de verdade nisso. Mas quando a gente fala de roubo de energia, né, ou ladrões energéticos, a gente tá, você pode falar assim: olha, é um desencarnado que rouba a minha energia. É também. Mas você sabia que existem ambientes que desgastam a nossa energia? Existem encarnados que desgastam e roubam nossa energia. Existem eventos que desgastam e faz com que nós nos tornemos mais expostos ou percamos energia. Então, tudo isso é um momento muito sério que a gente tem que começar a pensar, né? E começar a refletir. Por exemplo, vamos começar pelo básico, né? Os ladrões desencarnados de energia, os famosos vampiros espirituais. Primeiro, o que acontece? A própria literatura espírita descreve os
vampirismo, né? E o que que é? Não é que suga o seu sangue, mas suga fluido, energia vital, muitas vezes você se sente fraco e por isso essa caracterização, essa semelhança com o tal do vampiro, com as lendas dos vampiros, né? Que o vampiro não sugava o sangue das pessoas, fazia com que as pessoas morriam. Mas nessa lenda tem muito de verdade, né? Se a gente puxar para o plano espiritual, como que o vampiro adentrava na casa de uma pessoa? Convidado. Ele só adentrava convidado. E daí que mora o nosso perigo. Às vezes a gente convida tanto vampiros desencarnados quanto encarnados para entrar na nossa casa. E eu tô falando encarnado na nossa casa física mesmo, tá? Sabe aquela festinha que você quer dar, que você se sente obrigado a dar e você não queria dar? Que você está reclamando desde manhã que você vai ter que fazer, não sei o quê, não sei o quê, e você chamou aquelas pessoas que você não gosta para entrar na sua casa? Então, muitas vezes tem tudo para dar errado e às vezes dá. Por quê? Você está entrando em choque energético, você está convidando pessoas que não têm afinidade, às vezes energética com você. Na maioria das vezes a gente não se prepara, ou você, quando vai dar a festa, você está preocupado em se mostrar, aparecer, fazer tudo de melhor, ou você está preocupado em momentos antes pedir paz, proteção para sua casa, proteção dos amigos espirituais para que todos adentrem na sua festa, se sintam bem, saiam bem e voltem com a energia deles, e você também fique bem com a sua família. Você faz isso? Você pede proteção? Ou você fica preocupado, ai, vai faltar comida, vai faltar bebida, vai faltar isso, vai faltar aquilo, ai, que fulano vai achar, que roupa que eu vou usar, eu tô magra, eu tô gorda, eu tô alto, eu tô... Eu sei porque isso é o que a maioria de nós fazemos. E daí o que que acontece? Acontecem os eventos e nós nos envolvemos com energias desnecessárias, nos desgastamos e muitas vezes nos vinculamos a desencarnados de baixas padrão energético. E isso em tudo que nós fizemos, nós fazemos. Principalmente, vamos lá, vamos pensar o seguinte: tem uma literatura aí, tá? E eu vou deixar assim como vamos dizer, uma dica, que muita gente prega, que de cada 10 desencarnados, pelo menos oito, é muita gente, hein? Fica na crosta. Não vai para o nosso lar, não vai para a clínica de tratamento, não vai com a luz, não vai. Fica aqui. Por quê? Ele fica assim: minha casa, minha família, meu isso, meu aquilo, tenho fome, tenho sede, e a gente já falou isso. Ele não consegue desapegar das coisas da matéria. É de conhecimento que quando a gente desencarnar, vai ter períodos, quanto mais densa a nossa evolução, né, ou mais grosseira a nossa evolução, mais a gente precisa de suporte energético. Então, vai ter a sopinha que o povo fala, podem materializar alguma coisa, mas não vai ter o bife à parmegiana que você quer, né? E daí, alguns vão ficar aqui na crosta em busca dessa sensação. E eles vão sugar de quem? De você que está encarnado. De você que se desequilibra com comida, que se desequilibra com bebida, se desequilibra com atitude. Porque a gente, quando fala de vício, a gente fala sempre do quê? Ai, pensa na bebida, pensa no cigarro, pensa nas drogas, não sei o quê. Mas você sabia, por exemplo, que tem gente viciada em falar mal dos outros. Tem gente que é viciada em adrenalina. Quer ver como que é viciada em adrenalina?
Você conhece aquela pessoa casca de ferida? Aquela pessoa que briga com todo mundo? Que se a vida dela não for uma saga, sabe, uma luta, não é uma vida, ela não tá feliz. Ela fala assim, ai, tá tudo meio monótono, nem briguei com ninguém hoje. É uma pessoa viciada em adrenalina. E o que que acontece com ela? Quando ela desencarna, ela vai lá, ela não tem a adrenalina, porque ela não vai ter a suprarrenal, não vai ter os órgãos que foram, né? E ela vai ter aquela ânsia. Ela vai encostar em quem? No nervosinho. No nervosinho. E vai roubar essa energia dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá instigar ele brigar, vamos lá instigar ele estourar. Por isso que às vezes, você já percebeu? Por que será que o mundo, às vezes todo mundo, você não pode falar uma coisinha, o povo explode, surta de catapora? Lembra dos 8? Será que pode estar acontecendo isso às vezes? As pessoas meio surtadas, assim, envolvidas, vira aquele emaranhado de falas mentais e todo mundo ficar muito ansioso, porque são muitas falas, briga mesmo, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E nesse emaranhado de inconsciente coletivo, encarnado e desencarnado, a gente surta de catapora. Por isso, o que que acontece? A gente precisa começar a criar mecanismos de defesa, de defesa. E a gente vai falar aqui durante a palestra como usar esses mecanismos ao nosso favor. Mas antes de falar disso um pouquinho, eu vou passar para o Carlos, que ele vai falar o quê? Você que assiste o canal, que é médium, né? Você que acha assim, ah, eu sou medianeiro, ah, eu tenho um dom, eu sou. Tem gente que acha que ser médium ainda é ser de luz, né? Eu tenho minhas dúvidas aqui, mas vamos lá, né? Mas você que acha a estrela da manhã, solzinho, você, solzinho, é para você agora. O Carlos vai falar como que funciona o roubo de energia de você médium, de nós médiums. Porque a gente pensa, tem umas crendices que precisam ser desfeitas. Ai, eu perco energia num trabalho mediúnico? Eu acho que não. Eu fico cansado fisicamente num trabalho mediúnico? Acredito que sim, porque a gente já está velhinho, né? Então, físico cansa. Então, a gente precisa começar a saber diferenciar isso. Mas um médium, e o Carlos vai falar, perde ou não perde energia? Ou está exposto? Ou será que ele não consegue perceber quando ele está sendo roubado? Ou ele não presta atenção? É. Como que Bom dia. funciona isso, Carlão? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ronaldo, Maurício, pessoal que nos assiste. Bom, importante é colocar que todo mundo é médium, né? A, 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 a relação com o plano espiritual não é uma coisa que é relativa somente ao médium, somente a quem pratica a mediunidade, né? A relação com o plano espiritual, ela é de todos os seres, como você colocou. Na crosta, todos estão interagindo. Vão ter diferenças? Necessariamente. No Corroboro com você, não tem sentido, né? Ah, a gente se desgasta mais, se desgasta menos, fisicamente, como qualquer atividade outra, né? Mas qual é talvez a grande diferença ou as características que envolvem isso? A partir do momento que você resolve educar a sua mediunidade, que é o que o Espiritismo cobra muitas vezes da gente, né? Curso de educação mediúnica. Hoje a gente não fala muito assim, mas nos primórdios aí, né, do estudo do Espiritismo, era educação mediúnica. E o que é educar uma criança? É fazer ela entender, fazer ela compreender e fazer ela usar o que ela aprendeu. Então, quando a gente fala das pessoas que desenvolvem e praticam a mediunidade, elas estão, de alguma forma, mais próximas a esse mundo espiritual, de uma forma, como nos diz Kardec, racional. Então, de um lado,
O super otimista vai falar: não, eu estudei, eu sei como é, então eu tenho armas para me proteger dos vampiros. Eu tenho ligação mais estreita, mais próxima. Eu vou lá na casa dos tarefeiros, eu faço evangelho, eu tenho escudos de força que eu posso ativar. Sim, tem todo sentido. Porém, você está quase que sempre no meio da batalha. E, da mesma forma que você criou a educação, você virou aquele pontinho de luz, que tem também os seus problemas, as suas dificuldades. Continua tendo cunhado, continua tendo sogra, sogro, irmão, continua tendo tudo. E aí você precisa orar e vigiar mais ainda, porque de alguma forma a tua relação com o mundo espiritual está mais próxima de uma forma racional, não mais próxima e melhor do que outro. E quantas vezes a gente não vê pessoas chegarem aos tarefeiros prostradas, sem energia? Muitas vezes a doença dela é só de sugar energia. E a partir do momento que ela começa a ir nos tarefeiros, começa a tomar passe, começa a educar, começa a entender o que é aquilo, ela começa a criar formas de entendimento. E do entendimento vem a proteção. Porque tudo é energia, Fábio. Não tem jeito, tudo é energia, tudo é fluido, isso está girando o tempo todo. E se eu não vigio, caio. Se eu caio, eu estou sujeito a essas entidades, que são normais, e não é achar é o diabinho. Na maioria das vezes, como nos diz bem Kardec, André Luiz e todos os outros, é muito mais por ignorância do que por maldade. Ela vê ali a energia e ela precisa daquela energia. Ah, Carlos, você está dizendo que não tem os maus? Lógico que tem. Ninguém, né? Não é isso. Mas a maioria das vezes é por ignorância, por essa necessidade que o Fábio colocou na introdução, na abertura, de que ele precisa daquela energia e não tem mais, porque ele não está na Terra. E ele vai procurando esses focos. E nós, conforme você mais desenvolver, mais sensível você é, não vai ter jeito. E essa rede de pensamentos, ela está aí aberta. Então, acontece com os médios também? Também. Eles estão isentos? Não. E não podemos esquecer que muitos médios caem pelo quê? Pela fascinação. Por achar justamente que atingiu um nível que só está falando com Madre Teresa de Calcutá dali para cima. E muitas vezes, ao contrário, esses espíritos vampirizadores, como tem até em locais em literaturas, que muitas vezes eles se passam por entes queridos seus, fingindo que é um ente querido seu, para se aproximar de você e sugar essa energia, te enganar. E você muitas vezes, com os olhos da soberba, está achando ali que você está se aliando a uma força, uma energia que, na verdade, ela só quer sugar aquela situação. Então, nós precisamos sempre orar e vigiar. Quanto maior a responsabilidade, maior o conhecimento, mais você precisa ficar atento, porque estão aí e muitas vezes com maldade, sem maldade, qual é a diferença? Se estiver sugando energia e mais uma vez você se envolvendo em situações onde você não deveria se envolver. E a velha história, né? Se tem pessoas que te dão 10 megatons de energia te abraçando, tem pessoas que te tiram 10 megatons de energia te olhando, nem te abraçando. Porque não tem jeito. É uma questão de equilíbrio. Puxa de um lado, dá do outro. Por isso que quanto mais nós estudamos, mais nós frequentamos, nós precisamos sempre manter esse padrão vibratório. Porque é uma lei da física. Baixou, encaixa. E encaixou, aí nós vamos ter que ter situações na vida, situações no cotidiano, que também vão seguir a mesma regra. E aí o Ronaldo, meu amigo Ronaldo, vai explicar como Deixa eu funcionam só essas falar uma coisa relações. antes. Oi, fica à vontade, Fábio. Aproveitar o seu gancho, tá, Ronaldo? Dá licença.
O Carlos falou uma coisa muito importante, eu acho que cabe aqui na palestra. Vamos lá. Ele falou, tudo é energia. Vamos pensar, tudo é energia, sabe? Vamos pensar que o plano espiritual inferior também sabe trabalhar com a energia. Então, você já viu aquela pessoa que ela não tem nada de físico, de doença física, você não acha, mas você olha para a cara dela, ela tá desbotada, não é anemia, ou às vezes pode até ter uma anemia envolvida, mas não acha a causa, ela tá sempre apática. Vamos lá. Você é médium, né? Todos nós somos médiums, mas o médium, ele sempre recebe, lembra, energia do plano espiritual. Ele está sempre em constante troca com o plano espiritual da luz. Quando a gente se desequilibra, né? Ou quando a gente se associa com esses ladrões de energia, você sabia que existem espíritos dos não tão bonzinhos, ignorantes do amor, mas não tão ignorantes de conhecimento, que eles pegam a energia e elas conseguem transformá-la de forma tão densa e impregnar em alguns pontos, principalmente nos nossos centros de força, de forma que você vai ficar bloqueado e vai ficar adoecendo. Você sabia disso? E que muitas vezes um tratamento que a gente acha meio assim, ai, deixa meio de lado, sabe? Ou vai lá, não dá muita atenção, ou não se concentra, ou fica batendo papo, ou que é extremamente essencial para ajudar a dissolver essa energia. Por quê? Às vezes a energia está tão densa, ou ela está tão encalacrada ali no seu centro de força, que vem e é uma energia quase que física, de tão próxima da crosta, que o doutor vem com a luz tal, e ele não consegue tirar de primeira vez. E ele precisa do quê? Do passe. Olha só, do passe, você sabia disso? Porque o passe não é aquela troca de energia junto com a energia que vai passar pelo médio, a energia encarnada, para ser direcionada, diluir esses. Por isso que chama passe de limpeza. Você sabia disso? Por isso que chama para limpar, às vezes, o centro de força, para que quando você passar no doutor lá, ele começar a alinhar, trabalhar aquele órgão que ficou deficitado devido a essa falta de energia, porque foi sugado ou porque está ali travado. Então, todo o tratamento tem um porquê e ele acontece no plano espiritual de uma forma muito sábia. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso, tá bom? Para que a gente não fique aí, ó, com as nossas energias paradas. Ficar com aquela cara de cachorro que caiu da mudança amarelo, cuidado, presta atenção. Desculpa, Ronaldo, só queria complementar, queria passar a bola Imagina, para você agora. imagina, Fábio, como sempre, essas informações bem colocadas. Bom dia, né? Bom dia a todos aqui, Fábio, Maurício e Carlos, todos estão nos ouvindo aqui. Esse tema que a gente sempre coloca das energias, ele, por que desse envolvimento, né? Por que a gente sempre está voltando nisto? E a gente percebe isso muito, né? Pelos nossos tratamentos, pelo nosso trabalho e tudo mais. A gente fica um pouco mais atento a essas questões e isso é diretamente conosco também, no nosso dia a dia, né? Primeiro, tem um ponto interessante de falar, quando nós falamos do espiritismo, principalmente Kardec, né? Você vai ler Kardec, você vai ler muita informação sobre energias. Então, ele vai colocar esse componente, né, energético em N situações. Né? Em N situações, você lê Kardec, ou seja, a doutrina, ela passa, né, às vezes fala menos do orgânico, do físico, né, do físico, sua dor, não, mas ela fala mais da vibração, como que são as energias, como é que elas passam, como é que um transfere energia para outro, né? Os ambientes, nós pegamos muito a literatura de Emmanuel, desculpa, de André Luiz, né? Nos lugares que ele vai, nos ambientes que ele anda,
nas suas visitas, vamos dizer, para o conhecimento, né, que nos traz aí através das leituras, se nós vamos perceber dos ambientes, das energias, do pesado, do leve, do sutil, do grosseiro, né, como que isso se mobiliza e como esses espíritos é, vivenciam essas energias. Porque quando a gente vivencia uma energia ruim, parece que aquela energia, ou de desequilíbrio, vamos dizer assim, parece que aquela energia ela faz parte de nós, né? Faz parte do nosso convívio. Aquilo já virou como se fosse mais um membro, como se fosse mais, né, uma parte do nosso organismo físico. E não é, né? Então, essa observação que a gente tem que olhar. Quando olhando para o cosmos nosso, quando olhando para o universo é toda energia. Quando a gente estuda aqui, o Carlos, que é o nosso líder, professor aqui na energias, na física quântica, né? Não fala em energia o tempo todo, né? Ou seja, quando a gente aprofunda um pouco mais, vamos entender isso. E aí, quando a gente traz para o nosso dia a dia aqui, o que a gente percebe? As influências que isso nos faz, as influências que são trazidas para nós no dia a dia. É aquele seu dia que hoje você está bem, amanhã está ruim. Você não está bem. É o nosso bom humor, sabe o humor? A mudança de humor. Nossa, hoje eu estava super bem, super tranquilo, calmo. Acordei e não estou bem. Por quê? O que aconteceu, né? Qual foi o padrão de energia que entrou na minha frente e mudou esse padrão? Qual foi vamos dizer assim, o gatilho que fez com que eu mudasse de percepção? Foi alguém que me falou uma coisa que eu não percebi, foi no trabalho uma atividade que me solicitou, que eu não vou ter condições de fazê-la, que eu acho, né, que vou ter condições de fazê-la, foi alguma notícia que mudou com o meu humor, mudou com o meu pensamento. Então, veja, falarmos em energia aqui nesse momento, ele é importante para nós. Então, esse furto de energia que vai acontecendo no nosso dia a dia, né? Por que eu saio bem hoje para trabalhar e volto cabisbaixo? Né? Por que em determinado momento eu estou bem, aí alguém vem, começa uma briga, começa uma discussão. Vocês já viram como é que são as brigas, as discussões? As pessoas estão normais, cada um no seu cantinho. Aí um começa a xingar o outro, começa a falar, daqui a pouco esses dois vão se bicando, daqui a pouco o ambiente, né, se transforma, então aí se agredindo, as pessoas se agridem verbalmente, fisicamente, se agridem. Então, por quê? Porque gerou uma energia ali e as coisas foram acontecendo. E a troca entre espíritos, aí falando um pouquinho mais da espiritualidade, entre encarnados e desencarnados, ela acontece a todo momento, para os dois lados, né? Para o equilíbrio. Então, por isso que é importante, quando a gente fala que a gente frequenta uma casa como os tarefeiros, um tempo que você gosta de frequentar, uma igreja, qualquer que seja o local, né? Um culto. Por que que a gente fala muito nas energias? Ir lá buscar essas energias, ir lá buscar essas melhorias. Por quê? Porque o padrão ele muda, né? Para que a gente possa, na nossa mente, trabalhar os nossos padrões. Eu lembro muito bem um livro, aí falando de Emmanuel, um livro de Emmanuel, de uma pessoa totalmente desequilibrada, andava totalmente desequilibrada, espíritos vampirizadores, como falamos aqui conosco, o Carlos falou agora há pouco, e ela em algum momento está lá, cabisbaixa, e vê uma igreja, é católica. Ela resolve entrar nessa igreja. A vibração dela naquele momento, e aí Emmanuel contando, muda totalmente. Ela entrou na igreja, ela fez a sua oração, ela viu as imagens que remetem a Cristo, que remetem, né, à espiritualidade. Ela estava na hora da Eucaristia, né? A Eucaristia é a hora da hóstia, né? Ela pegou a hóstia, né? E fala que na hora que ela recebeu a hóstia, aquilo iluminou a face dela, né? Ou seja, não é só o ambiente, mas é a forma que o pensamento trabalhou toda aquela energia. A pessoa precisava daquele ambiente para ela. E aí, obviamente, sabe o que fala depois? Quando ela sai, né? Quando ela saiu, a cabeça dela de novo voltou para baixo. Os espíritos novamente voltaram para porque o pensamento dela começou nos problemas, nas dificuldades, no que vai acontecer, se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, ou seja, a energia, a pessoa tem os dois lados, temos os dois lados, o equilibrado, né, e o desequilibrado. E essa energia que a gente tem que trabalhar para nós nos entendermos cada vez mais. Para absorver qual? Qual a energia que nós vamos absorver? Porque, veja, a energia para absorver energia boa, ela às vezes é um pouco mais trabalhosa, ela às vezes tem que buscar, tem que ir atrás, e é isso mesmo, é a forma de nós buscarmos. A energia negativa, ela, de certa forma, já está do nosso lado. Né? Para começar uma briga, para começar uma desavença, para o humor baixar, rapidamente.
né? Para ter maus pensamentos, não é isso? A gente costuma ter, a gente fala, né? A gente fala, notícia boa, dificilmente nós temos, né? Quem chega de manhã para você e você liga o rádio, você vê na televisão, vai vir notícia boa? Dificilmente. Né? Então, quer dizer, estarmos aí com orar e vigiar, que o Carlos falou, né, é importantíssimo. Boas palavras, boas atitudes, boas energias, bons pensamentos. Ter alguma coisa para nos equilibrar é fantástico. Então, ter algum lugar que é um porto seguro, pode ser seu lar, pode ser seu evangelho no lar, pode ser a casa dos tarefeiros, pode ser outro centro, pode ser uma igreja, como eu falei aqui, um templo onde for. Né? O seu altar, construa o seu altar onde você acha que tem que ser construído para você. Para quê? Para te equilibrar. Você ter aquele momento de refazimento, momento de melhorias. Né? Quando falamos na casa dos tarefeiros, é lógico, né? É um ambiente ali propício. É um ambiente, eu sempre falo nas aberturas de trabalho, nossa, fazendo aberturas de trabalho ali, a gente convida quem? Só fraternidades de luz, Mestre Jesus, Mãe Maria com as suas trabalhadoras, Doutor Antônio com a sua equipe médica, ou seja, nós enchemos o ambiente de bons espíritos. Então, ali não tem como a energia ser ruim, ali não tem como baixar a energia, né? Nós falamos o seguinte, a sua energia ficou lá fora, se você tem um obsessor, ficou lá fora, a proteção da casa, a existência da casa requer que o plano espiritual atue, e o plano espiritual atua. Ele fala, não, aqui tem uma casa espírita de tratamento, aqui é como se fosse um pedacinho lá do plano espiritual, né? Na Terra, para tratar os espíritos. E é assim que a casa é vista. Né? Então, peraí, a espiritualidade vem e desce toda para ficar lá. Né? Seja os doutores, seja as fraternidades da casa, como todos nós conhecemos, pretos velhos, índios, caboclos, fraternidades de Maria, qual que seja o trabalho, vai estar lá conosco. Por quê? Porque ali é um hospital, ali é uma escola, é um ambiente de aprendizado, então tem todo um aparato. Né? Os doutores nos auxiliam. Tudo isso para quê? Para nos auxiliar. Olha, esse é o caminho, essa direção, boas energias, bons pensamentos, boas atitudes, isso vai nos fortalecer. Só que vai voltar de novo, né? O exemplo que eu usei de Emmanuel, o sair. Quando eu saio da porta ali, qual que é o meu pensamento? Que eu vou fazer? Às vezes a gente fala, eu vejo o Carlos lá na sua na recomendação, né, Carlos? Quando as pessoas são primeira vez, as pessoas vão passar pelos tratamentos, né? Não exagerar na carne, não exagerar na bebida, né? Ou não beber, na verdade, né? Não ir para lugares com muitas pessoas, porque as energias são diferentes, né? Não vai se tratar de um tratamento. E eu lembro, quando você vai num médico da Terra, né? Tem N condições. Ninguém sai do médico da Terra melhor do que entrou, simplesmente porque foi no médico. É isso, você vai ter uma receitinha. Amigo, você vai ter que fazer isso, vai ter que tomar uma medicação, você vai ter que ter algumas atitudes diferentes. Ah, se você come muito colesterol, come muito ovo, come muita carne, come isso, você vai ter que ter uma atitude diferente. Então, assim, tem as recomendações. E aí nós aí também damos as recomendações, porque é aquilo que você tem que fazer para você, para o seu bem-estar, para a sua melhora. E na questão espiritual é a mesma coisa, né? Então, sempre a pergunta é: na casa dos tarefeiros, o ambiente é blindado, energias boas, estamos para fazer o bem, o amor. Eu falo que a casa é maravilhosa para todos nós, né? Trabalhadores e assistidos. Mas, para nós aqui, o problema é o depois. Quais serão os nossos estudos, nossos pensamentos, e que energia e que ambiente nós vamos estar com as energias que vão circular entre nós. Tá bem? E aqui, Maurício, passando para você aí, um pouquinho dessa questão das quedas de energias e vibrações, né? Como repor, na verdade, essas energias, como melhorar o nosso nível aqui de carga e tudo mais, Maurício. Bom dia também. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ronaldo, Fabinho, Galão, pessoal que está nos assistindo. Vocês sabem que a gente vai separar aqui em duas partes assim, bem pragmáticas, né? Físico e o espírito. E aí, quando a gente fala, primeiro, como que você blinda essas energias, como que você blinda essa sua queda de energia, esse seu cansaço? No físico, falando fisicamente, você tem que fazer sua atividade física, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que se vigiar no seu sono, você tem que repor, às vezes, com vitaminas, conforme o pessoal aí, né, tanto o Fabinho como o Carlão também comentaram. Então, você tem que ter todo esse fluido vital, toda essa energia para poder estar bem. Aí é onde você trabalha muito, trabalha bastante na sua cabeça. Ah, você tem que trabalhar bem para você estar sempre com confiança, sempre com cabeça erguida, as costas eretas, ombros para trás, para poder ter a sua serotonina alta, né? E aí você tem energia, ter confiança e ter com ar de vitória, vitorioso, e você buscar aquilo que você tem direito, aquilo que você quer. Então você dá aquela energia, o seu corpo corresponde a isso, mas para isso tem que ter toda uma atividade física também por detrás.
Mas a gente fala, e energeticamente falando, com relação ao espírito, como que a gente vai trabalhar isso no espírito? E aí nós colocamos aqui de uma forma bem simples, o espírito vai trabalhar o quê? Os seus pensamentos. E aí os meninos aí falaram, orar e vigiar constantemente. E quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. E aí o que nós falamos para poder blindar tudo isso? O Ronaldo comentou e falou bastante disso. Você está numa casa, você está numa casa espírita, seja na casa dos tarefeiros, seja numa igreja, seja num centro de umbanda, seja no centro de candomblé, seja aonde ou num centro budista, onde você se sente bem e você tem que estar lá feliz. Aí você se protege lá na casa. Mas e o depois disso? Aí o que nós colocamos nesse depois? Por isso que tem que ter o esclarecimento, tem que ter o conhecimento, tem que ter a conscientização. A partir do momento que você tem esse conhecimento, esse esclarecimento, e você tem essa conscientização, como o doutor Antônio sempre fala, uma casa de conscientização, você começa a se olhar mais, se vigiar mais e se conhecer melhor. Quantas vezes a gente falou de se conhecer? A partir do momento que nós fazemos isso, vocês podem ter certeza, nós criamos uma blindagem energética, uma blindagem física, para que possamos ter uma vida feliz. Às vezes, fala assim, a felicidade não é desse mundo. Eu, particularmente, não gosto muito desse sistema, a felicidade nesse mundo. Nós temos, sim, desafios, mas podemos ser felizes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês, tá bom? E tenha, assim, um ótimo final de semana. Beleza, Fabinho? É isso. Beleza, pessoal. Até semana que vem. Provavelmente vai ter parte 2, que tem bastante assunto, tá bom? Deixa seu comentário o que você quer escutar aí sobre obsessão. Põe aí nos comentários que a gente quer saber, tá bom? Pra parte 2. Tchau, tchau. Senhor de tudo, que és o ar que eu respiro, amor que vive plenamente em mim, que és o alimento da minha fé, amigo para sempre, vem com teu amor e majestade, iluminar e curar, mover os céus e me manter dentro do teu amor, sob as tuas asas, protegido dos ventos, das ondas e das tempestades, dos vales e abismos, que eu seja contigo sempre, capaz de erguer as mãos para o céu, entregar o meu coração a ti, Senhor, que é o tudo, você que me guia hoje e sempre, que ilumina os meus passos, faz a vida e a fé renascer em minha alma, porque eu te busco, meu Pai, eu preciso de ti, como eu preciso de ti, hoje e sempre. Graças a Deus.